Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido, livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa. Sê tu a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha, a minha fortaleza, pelo que por amor do teu nome guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreço aqueles que se entregam às vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste minha aflição e conheceste a minha alma nas angústias. E não me entregaste nas mãos do inimigo. Puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque estou angustiado, consumido então de tristeza os meus olhos e a minha alma e o meu corpo, porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Por causa dos meus inimigos fui opróbrio dos meus vizinhos e um horror para os meus conhecidos. Os que me viam fugiam de mim. O versículo 12. Estou esquecido no coração deles, como um morto, sou como um vaso quebrado, pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor, enquanto todos se concluiavam contra mim, intentam tirar-me a vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és meu Deus, e os meus tempos estão nas tuas mãos. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos, dos que me perseguem. Faze resplandecer o rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não me deixes confundido, Senhor, porque tenho te invocado. Deixa confundidos os ímpios. Emudeço na sepultura. Emudeço o lábio dos mentirosos e dizem coisas más com arrogância e desprezo contra o justo. Quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que o temem, e tu mostraste àqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, das intrigas dos homens, ocultá-lo-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura, pois eu dizia na minha pressa, estou cortado diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas quando a ti clamei. Amai ao Senhor, vós os que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Esforçai-vos, Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. É uma leitura bastante extensa, mas olha quanta preciosidade. Em uma faculdade em Nova York, fizeram uma pequena pesquisa com pessoas idosas, né? E eles foram para essas pessoas idosas e perguntaram o que mais eles se arrependem quando eles olham para trás em suas vidas. E os que estavam pesquisando, os alunos dessa faculdade, estavam esperando coisas assim como o que eu me arrependo foi uma decisão errada nos negócios ou um caso extraconjugal. Mas sabe o que a maioria respondeu? Eles se arrependem de ter se preocupado demais e de ter pensado demais. Então, essa faculdade, ela escreve o seguinte, ela diz assim, o ato de ficar remoendo coisas que ainda nem aconteceram, parece acontecer com muita frequência. Muitos quebram a cabeça e se preocupam com resultados cujo alicerce sequer foi lançado. Então, o que nós devemos fazer para escapar desse padrão de preocupações? Para isso, eu achei tão interessante, a igreja de Hamburgo, ela colocou esse lema para esse ano, na tua mão está o meu tempo. Toda a nossa vida, cada dia, cada instante desse novo ano que nós estamos apenas iniciando, está nas mãos de Deus. Por isso nós não precisamos nos preocupar. Quando Davi escreve essa frase, quando Davi escreve esse salmo, ele se encontrava uma aflição tremenda. E também nós, eu e você, nós passamos dias
nós passamos tempos em que a nossa alma ela está tão pesada, ela está tão sobrecarregada. Tem dias, tem semanas, tem meses às vezes até mesmo anos inteiros, que a vida ela nos oprime de uma forma muito intensa. Nós às vezes não vemos luz nenhuma pela frente. Tudo parece estar escuro. Aí nós pensamos, eu não aguento mais, né? Eu não consigo mais. E isso parece que é aquele, né? Quando você está com um chumbo sobre os ombros, os teus pensamentos eles estão cheios de preocupações, pressionam o seu coração, tristeza, medo do futuro. Isso se espalha. Todos nós passamos por tempos difíceis, isso é praticamente inevitável. Ninguém tem o luxo de viver uma vida sem preocupações. Até nós pensamos que pessoas extremamente ricas não têm preocupações, mas isso não é verdade. Eles também têm suas preocupações. Todas as pessoas na Bíblia vivenciaram isso. Davi também, um homem segundo o coração, rei de Israel, também não se esquivou das preocupações. Ele fala de sofrimento, ele fala de angústia. Ele diz, por exemplo, lá em Salmo 31:8, viste a minha aflição e atentaste para as angústias da minha alma. Então, esse estado de tristeza, esse estado de preocupação, ele tem também fatores que não somente afetam o espírito, mas também o nosso corpo, ele é afetado. Olha só o que Davi ele escreve. Ele diz, tem misericórdia de mim, porque eu estou angustiado. E aí ele continua lá no versículo 11, de tristeza se enfraqueceram o meu olho, a minha alma e o meu corpo. Tudo é afetado pela depressão, pela tristeza, pois a minha vida se consome com dor e os meus anos em gemido. Quando fases como essas, esses períodos de tristeza, eles nos acometem, muitas vezes surge uma consciência intensificada de nossos pecados. Nós geralmente remetemos, né, a ideia de que nós estamos passando isso porque nós somos extremamente pecadores, ou nós estamos infestados de pecados. Davi, ele também teve essa consciência, né? Ele diz, a minha força se quebrou por causa da minha culpa. E os meus ossos se enfraqueceram. Ele se estende tão solitário, né? E essa é a primeira indicativa de quando nós estamos nesse período de tristeza, de que nós estamos extremamente solitários. Ele experimenta uma rejeição total por parte de 4 grupos de pessoas. Olha só o que ele escreve: tornei-me motivo de escárnio de todos os meus inimigos, especialmente para os meus vizinhos, um terror para os meus conhecidos, e os que me veem na rua fogem de mim. Inimigos, amigos, pessoas próximas e estranhos. Então, para todos, ele entende que ele se tornou um fardo. Não obstante, quando você conversa com uma pessoa que está passando por um período depressivo, de tristeza, de aflição, de angústia, ela entende que ela é um fardo para as pessoas. Como saímos disso? Como não caímos nisso? Como saímos desse vale de lágrimas e de vergonha? Como nós escapamos dessa sequência de pensamentos negativos? Vamos tentar, pelo Salmo 31, nós lembrar disso. Primeira coisa, qual é a primeira saída? Qual é o primeiro passo que nós saímos dessa penumbra, dessa escuridão? Primeiro, lembrar-se de Deus. Davi diz, em ti, Senhor, eu me refugio. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu confio no Senhor, mas eu confio em ti, Senhor, e digo, tu és meu Deus. Essa confiança, essa aproximação de Deus não surge num estalar de dedos, não surge do nada. Não, o salmista, ele apresenta razões pelas quais, apesar da sua miséria, apesar de ele estar se sentindo desta maneira, o porquê que ele confia em Deus. Todas essas razões, irmãos, olha só, isso é imprescindível que você ouça. Está ligada aos atributos de Deus. Ele se lembra de quem Deus é.
Por isso, nós, quinta-feira, todas as quintas, nós estamos estudando o quê? Atributos de Deus. Porque nós precisamos saber quem é o nosso Deus, quem Deus é. Os atributos de Deus nada mais são do que as qualidades de Deus, a personalidade de Deus, quem Deus é. Isso para nós é imprescindível. Nossa ajuda, nossa aflição, nós lembrarmos de quem Deus é e o seu caráter. Por exemplo, na quinta-feira nós falamos aqui sobre a santidade de Deus. Deus é um Deus santo. E a Bíblia ela faz ênfase, santo, santo, santo. Então, há dias em que até isso parece pesado demais. Aqui, ninguém não vai levantar um dedo acusador, né? Mas ali nós encontramos Davi, um homem cheio de angústias. Ele lutava contra a depressão, contra a tristeza. E ele clama, porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. 42:6. Eu estou profundamente encurvado, abatido, ando lamentando o dia inteiro. Salmo 38:7. Então, o salmista Davi parecia que ele tinha esse problema, essa situação. Agora, o que ele fez para sair dessa situação? A Bíblia diz que ele se voltou para o Senhor. Ele se voltou para o caráter de Deus, quem Deus é. Então, vamos somente passar um pouco, né? O conhecimento de Deus nos fortalece nesses momentos. Davi lembra de algumas características de Deus. Eu quero lembrar também você. Em primeiro lugar, a presença de Deus. Muitas vezes Davi ele esteve em fuga. Todos nós conhecemos a história de Davi, quando Saul estava perseguindo Davi para matar Davi, porque Davi estava se levantando como o herói de Israel. Ele mataram o gigante de Golias, e agora Saul estava com inveja dele e queria matá-lo, e estava fugindo. Nas montanhas, Davi procurava rochas, procurava montanhas, procurava saliências, fortalezas onde pudessem dar proteção a ele. E ele sabe que para as aflições da alma dele, Deus era o seu refúgio. Por isso ele se abriga nele, ele escreve, ele diz assim, Senhor, eu estou fugindo, eu estou me escondendo em rochas, em cavernas, em fortalezas, mas Senhor, a minha alma, Senhor, em Ti eu me refugio. Sê para mim uma rocha forte, sê para mim uma fortaleza firme, para a minha salvação. Tu és a minha rocha, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu refúgio. Há um lugar onde eu posso, onde você pode se abrigar na tua fraqueza, né? Apesar da fraqueza, você pode se encontrar em Deus, você pode pegar a tua alma e descansar em Deus. Não são pessoas, porque pessoas você vê muito bem, elas se afastam. Quando nós estamos em momentos assim, pessoas se afastam. Não são médicos, porque os médicos eles também têm uma limitação. Não é às vezes a igreja ela também decepciona, mas é somente Deus. Somente em Deus nós encontramos proteção nos dias sombrios da nossa vida. Como Davi escreve, Tu os escondes, os que buscam refúgio, no abrigo do Teu rosto, no abrigo da Tua presença. Salmos 31:21. Davi, ele entendeu que em Deus ele encontrava refúgio. Na presença de Deus, você está seguro. E não apenas isso. Deus não é uma rocha fria, mas Ele é um protetor amoroso. Davi, ele diz assim, pois Tu viste a minha aflição e atentaste para as angústias da minha alma. Senhor, Tu conheces a minha necessidade. Tu és o Deus que me vê. Presença de Deus. E aí nós temos que nos desvencilhar do sistema religioso. Presença de Deus nem sempre se sente, mas você sabe que ela está lá. Por que você sabe que a presença de Deus está lá? Porque a palavra de Deus, ela garante isso. Eis que estarei convosco até os confins dos séculos. Isso é o suficiente. Outro atributo é o cuidado de Deus. Deus não está apenas presente, mas Ele também cuida. Davi ele diz assim, Senhor, Tu me remiste, não me entregaste nas mãos do meu inimigo. Quão grande é a Tua bondade e preservas os que Te temem.
Deus guarda bondade para você, e essa bondade ela não se esgota. Apesar da aflição, Davi sabia que ele tinha um Deus amoroso que cuidava dele. A misericórdia, a graça de Deus, a bênção de Deus estão sempre disponíveis para você. E Davi diz: Senhor, guia-me, guarda-me por amor ao teu nome. Davi se lembra da presença de Deus, do cuidado de Deus, mas Davi também descansa na providência de Deus. E aqui nós chegamos no ponto que nós falamos no início: Senhor, na tua mão está o meu tempo. Muitas pessoas acreditam que o nosso tempo está nas mãos da sorte, do destino, do acaso. Pensam que nós somos como uma rolha de uma garrafa jogada dentro de um oceano, e aí a sorte define, o destino define. Mas a Bíblia ela nos diz que nada em nossa vida se deve à sorte, destino ou acaso. Pelo contrário, nada acontece em nossa vida que escapa da soberana vontade de Deus. Tudo está na vontade de Deus, sob a vontade de Deus. E esse é o grande consolo de Davi. Todas as coisas que surgiam no caminho dele, ele entendia, é da vontade de Deus. Nada acontece simplesmente. A notícia, por exemplo, que você recebeu, quem sabe na semana passada, depois não é resultado de uma falta de sorte. O nosso tempo está nas mãos de Deus. Tudo que você passa, tudo que acontece com você, entenda, está na vontade de Deus. Está na vontade de Deus. Todos os tempos. Quais são os tempos que estão na vontade de Deus? Cada aspecto da nossa vida está nas mãos de Deus. A doença e a saúde, a escassez e a abundância, o sucesso ou a derrota. Os tempos da nossa juventude estão nas mãos do Senhor, assim como os da nossa velhice. Tanto os tempos felizes também como os tempos tristes vão conforme Deus determina. A duração também destes tempos é estabelecida por Deus. Não é o acaso que nos governa, mas é a providência de Deus. E a Bíblia nos ensina isso. Efésios 1:11 diz: em Cristo, no qual fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Isaías 46:10 diz: eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram. Eu digo, meu propósito, minha vontade subsistirá, farei tudo o que me agrada. Provérbios, é um provérbios famoso, diz: o coração do homem planeja o seu caminho. Uau, que bom. Aí tem uma vírgula, diz: mas o Senhor dirige os seus passos. Então, não estamos entregues ao acaso, nem ao destino, nem muito menos ao horóscopo. Nosso tempo está nas mãos de Deus. Então, nós precisamos entender que mãos são essas? As mãos de Deus. As mãos de Deus. O que essas mãos são? Nós pensamos muitas vezes em negócios, em empresas, nós consideramos mãos seguras. Nós pensamos às vezes um país que é regido com autoridade, nós pensamos, estamos em mãos seguras. Nós pensamos também, às vezes, no goleiro do nosso time. Esse tem mãos seguras, menos o do Grêmio, claro. Mas nós pensamos às vezes no piloto, quando ele manobra o avião, ele tem mãos seguras. Mas a palavra de Deus nos ensina que o nosso tempo está nas mãos mais seguras que existe. Há alguém que segura o leme da tua vida. Há alguém que conduz o navio da sua vida como um especialista. Esse é o nosso Pai Celestial. Claro, suas mãos são sabiamente perfeitas. Ele sabe o que faz. Ele sabe para onde ir, porque ele não vê apenas o trajeto que já foi feito, mas ele consegue também ver o trajeto que está pela frente.
Isso não nos isenta da responsabilidade das nossas decisões, por exemplo. Mas é um grande consolo saber que o nosso tempo está nas mãos de Deus. Tem um grupo de cristãos, hoje ele já não existe mais, mas eles se chamam os puritanos. Os puritanos, eles descreviam a providência de Deus como um travesseiro macio. Charles Spurgeon, ele diz que a soberania de Deus é o travesseiro sobre o qual você repousa a sua cabeça. Quando você se deita à noite, chega o momento, quem sabe, das preocupações, e isso é fato, você deita a cabeça no travesseiro, tua cabeça começa a se bagunçar tudo. E aí os problemas, a pressão começa a inundar os teus pensamentos. Agora, você quer dormir tranquilo? Lembre desse salmo. Senhor, na tua mão está o meu tempo. Entenda, conheça a soberania de Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas. Reflita a soberania de Deus. E descanse a tua cabeça, a tua mente. Esse travesseiro macio você pode levar em qualquer lugar. Esse é o travesseiro da providência, da soberania de Deus, em todo o tempo. A vida de Davi não era uma vida fácil. A vida de Davi era uma vida ameaçada. Ele era perseguido. O seu próprio filho se levantou contra ele. Absalão queria matar Davi. Quis roubar o trono dele. Ele perdeu um outro filho ainda na infância. Morreu. E os filhos deles cometiam incesto entre eles. Apesar disso, ele repousa a cabeça sobre o travesseiro da providência de Deus. E ele diz, o meu tempo está nas mãos de Deus. Então entenda e permita que essas palavras também sejam o lema da tua vida. Deus está presente em todas as circunstâncias da tua vida. Nada entra ou sai na nossa vida que surpreenda a Deus. Quando nós compreendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, Romanos 8, 28. Então nós vivemos uma vida mais libertadora. Então nós podemos dizer como Paulo, eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Eu sei passar necessidade, eu sei também o que é ter abundância. De toda maneira, todas as coisas estou instruído. Eu sei como ter fartura, eu sei como é passar fome, eu sei como é ter abundância ou padecer necessidade. Posso tudo naquele que me fortalece. Filipenses 4, 11 e 13. Davi está em aflição, Davi está desesperado, Davi está apavorado, mas ele se volta para Deus. Ele sabe que Deus está sempre presente, que Deus cuida dele, que ele poderia descansar na providência de Deus. Como é que essas palavras, como é que todas essas situações, elas podem alcançar o teu coração, o meu coração? Primeiro, nós temos essa livre agência. Não é a mesma coisa que livre-arbítrio. Livre agência, você pode tomar uma decisão de receber também esta palavra no teu coração. Você precisa estudar a palavra de Deus. Você precisa meditar na palavra de Deus. Na tua devoção diária, na tua leitura da Bíblia diária, pois a palavra mostra quem Deus é. Então você precisa se dedicar e receber esta palavra no teu coração, não apenas no sermão de domingo. Essa é a lembrança do caráter de Deus que nos dá um alívio na nossa aflição. Aconteceu também com Jonas. E aconteceu também com Jeremias. Lucas 23, 46 diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, tendo dito, expirou. Jesus, ele descansou na providência do Pai, sabia que todas as coisas aconteceriam. Jonas, Jeremias, Jesus, todos conheciam este salmo. Viviam na palavra e a palavra tornou-se para eles uma fonte de força. O maior movimento da reforma protestante foi exatamente essa, de dar acesso às pessoas à palavra de Deus. Como é que acontecia? Antes de 1500, como é que era? Ter uma Bíblia assim era somente uma atribuição da igreja. Somente um padre, né, poderia ler a Bíblia e contar a Bíblia para as pessoas.
mas aí contavam, liam, interpretavam do jeito que eles queriam. Martinho Lutero, ele foi exatamente contra isso. Ele pegou a Bíblia da igreja católica aquela vez, e deu para o povo. Só que aí chegou num outro problema. As pessoas não sabiam ler. E ele começou um movimento de criar escolas para ensinar as pessoas a ler. Nesse período de 1549 tinha, na região da Alemanha, na Europa, 3.000 igrejas. Enquanto Portugal, ainda muito restringente à questão da igreja, tinha apenas 3 escolas. O inimigo, o diabo, ele sempre vai tentar fazer-nos de não ler a palavra. Ele vai ocupar o nosso tempo de não ler a palavra, de não conhecer quem Deus é. Pois uma pessoa que conhece a Deus, uma pessoa que é instruída na palavra de Deus, ela resiste, ela persiste em qualquer circunstância. Pois isso é nosso sustento. Então, nós precisamos deixar ler e a palavra entrar em nosso coração. Assim como foi com Jonas, Jeremias, com Davi, foi também com Jesus. A palavra de Deus, ela é um alimento para a nossa alma. Somente já para encerrarmos. Nós pertencemos a Jesus. Nós somos filhos de Deus. Eu creio que em algum momento da tua vida você creu em Cristo e você se tornou filho de Deus. Mas como filhos de Deus, nós precisamos nos dedicar a Ele. Colocar a nossa vida inteira nas mãos dEle. As nossas preocupações, as nossas aflições. Se eu chamar um a um, conversar, cada um vai ter as suas preocupações, seus problemas. E eu vou te dar mais outras tantas preocupações também, porque eu também as tenho. Mas viver uma vida desesperada, viver uma vida sobrecarregada, não é vida. Então, nesse ano que nós temos pela frente ainda, entenda uma coisa. E assuma esta verdade, esta palavra no teu coração. Senhor, na tua mão está o meu tempo. Na tua mão está a minha saúde. Na tua mão está a minha casa. Na tua mão está a minha família. Senhor, na tua mão. Eu descanso em ti, na tua provisão. E descanse tranquilo no travesseiro macio da soberania de Deus. Você pode descansar. Você pode descansar. Você pode dormir tranquilo. Porque nada vai acontecer que esteja fora do controle de Deus. Nada. Mesmo apesar das nossas péssimas decisões muitas vezes. Mas saiba que Deus cuida de você. Ah, mas eu cometi uma decisão, eu cometi um pecado. Ok, Deus ele é justo. Só que muitas vezes a decisão, o nosso pecado, ele já foi castigado em Jesus. Nós somos filhos de Deus. Então o nosso pecado ele foi castigado. Isso não nos dá liberdade para pecarmos, continuarmos pecando. Mas isso dá-nos a liberdade de nós glorificarmos a Deus e de nós endireitarmos as nossas veredas e os nossos caminhos. Olhando para o quê? Não para o pastor, não para fulano de tal, mas olhando para a palavra de Deus.